Oi, gente. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live de hoje. Eu sou Juliana Nakazaki e quero, começar agradecendo ao Portal Me pela oportunidade de falar um pouquinho com vocês essa noite. Então vamos esperar o pessoal chegar. Vocês me informem se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, ok? Por favor. E se a imagem tá ok. Olá, boa noite, Mônica. Boa noite, Rosemary. Bom dia, né, Rosemary? Sejam bem-vindas. Hoje eu vou falar um pouquinho de um tema um pouco diferente do que vocês estão habituados a me ouvir falar. Geralmente eu tô falando aqui de alguns transtornos de humor, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho diferente, né? De um transtorno de dois, né? Transtornos de personalidade, que às vezes é bastante comum que exista confusão, né? Entre o que é um, o que é outro. Então, vou explicar um pouquinho para vocês a diferença, as semelhanças, né? Porque os dois fazem parte de um mesmo pacote, digamos assim, né? De uma mesma classificação, mas são coisas distintas, são coisas diferentes. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Deixa eu só compartilhar aqui. Vou pegar uma coisa, só um minutinho. Ok, olá, Márcia, boa noite, seja bem-vinda. Ok, trazei um pouquinho para começar, né? Mas, enfim, vamos lá. Para quem tá no Brasil, bom dia, né? Sejam bem-vindos também. Então, vou começar, né? Tentando fazer, né? Assim, perguntando para vocês. Vocês já ouviram falar? Muita gente, né? Já ouviu falar desse termo, né? De psicopata, de sociopata. Mas, né? O que realmente isso significa? O que diz, né? Quais são as características de uma pessoa que tem, né? Esse transtorno? Como é que ela se comporta? Quais são as coisas que ela pode fazer e como é que eu consigo identificar, né? Então, esse é o objetivo dessa live, de falar um pouquinho sobre esse transtorno que, apesar dele não ser muito comum, né? A gente tem aí uma prevalência de 3% da população mundial de transtornos, né? Desses dois transtornos específicos, mas que é um termo bastante utilizado, assim, é bastante comum, inclusive, a gente utilizar de forma, às vezes, pejorativa, né? Ou quando a gente tem, por exemplo, uma experiência ou a gente toma conhecimento de algum crime muito bárbaro ou de uma situação que alguma pessoa que a gente conhece passou, né? E aí você acaba usando isso para classificar a pessoa, né? Nossa, mas quem cometeu esse crime ou quem fez isso só pode ser um psicopata. E aí a gente fala, nossa, mas realmente será que eu estou utilizando da forma correta? Como eu disse, é pejorativo, né? A pessoa não vai fazer um elogio utilizando esse termo, mas é importante que a gente saiba, porque às vezes, e esses transtornos de personalidade, às vezes tem essa dificuldade da gente conseguir identificar, da gente conseguir classificar, inclusive dentro da área da psicologia, bastante complexo, né? O diagnóstico tem que ser realizado em conjunto com as pessoas que convivem com esse indivíduo, para que a gente consiga ter dados suficientes para fazer um diagnóstico adequado. Claro que nos níveis mais severos acaba ficando mais fácil, né? Para pensar nessa possibilidade de diagnóstico. Mas quando a pessoa, quando os sintomas ou os comportamentos são muito sutis, ou eles são muito planejados, e isso a gente vai ver que é uma das características, né, da psicopatia, fica difícil a gente conseguir identificar. Oi, Júnior, boa noite. Obrigado, Portal Me.
né, pelo espaço, pela confiança. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre essas características gerais que são dos dois transtornos. Como eu disse, a psicopatia e a sociopatia são transtornos classificados como transtornos de personalidade antissocial. E eles têm algumas características próprias em comum. E é por isso que eles estão dentro, né, do mesmo pacote de classificação, de acordo com o DSM, que eu já citei aqui várias vezes, né, que é o Manual Técnico para o Diagnóstico de Doenças e Transtornos Mentais. Então, quando a gente fala, né, essas duas doenças, né, esses dois transtornos, a gente está falando de pessoas que têm uma questão de muito egocentrismo. O que isso significa? A pessoa, ela tem o ego muito inflado, então ela é a melhor pessoa do mundo, ela sempre vai tentar mostrar vantagem no que ela faz, demonstrar as melhores habilidades, ela possui as melhores qualidades, né? E é uma vida, e é um comportamento, uma conduta voltada muito para si mesmo. Então, não tem essa questão do coletivo, né? É ela e é suficiente, né? Tem uma questão também extremamente importante, que inclusive é um dos critérios, né, que eu vou falar mais para frente de diagnóstico, que é uma questão de transgredir as regras ou as leis, né? Então, existe um desrespeito por parte dessas pessoas, desses indivíduos, de todo e qualquer tipo de regra, sejam elas de sociais, né, de relacionamento com as outras pessoas. Então, é um desrespeito pelo direito do outro e também pelas regras morais e pelas regras sociais, né? Então, pelas regras morais, essa questão do outro, e pelas regras sociais, as regras da lei, né, e da convivência. Então, as pessoas, né, com esse transtorno de personalidade antissocial, elas têm uma grande dificuldade, ou em alguns casos uma incapacidade de demonstrar empatia. O que isso significa? Eu não vou fazer alguma coisa, eu não vou fazer essa coisa porque a minha mãe, ou meu pai, ou meu irmão, ou meu vizinho, ou meu colega de trabalho pode ficar chateado. Então, a gente usa essa habilidade, né, de empatia, é conseguir bolar na nossa cabeça, né, uma situação, né? E aí, se colocar no lugar do outro. Será que eu gostaria que alguém fizesse isso comigo? Eu acho que não. Então, eu não vou fazer também, né? E os psicopatas e sociopatas não têm essa capacidade, né, de se colocar no lugar do outro e, por isso, evitar ou deixar de realizar um ato por conta disso, pela preocupação no que isso vai causar com outra pessoa. Olá, Viviane, boa noite, seja bem-vinda. Uma coisa que eu esqueci de falar, né, gente? Se você fiquem bastante à vontade, né, para colocar os seus comentários, para sugerir outros temas para as lives, para fazer as suas perguntas e para compartilhar, né? Eu vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo. Como eu falei, apesar de não ser muito comum, né, a gente ouvir falar dos transtornos de personalidade, eles estão por aí, né? As pessoas às vezes não têm o conhecimento, não têm a informação de que uma pessoa da família, um colega de trabalho está passando por uma situação dessa, não consegue entender, né, o porquê daquilo, e isso gera um sofrimento, né, e às vezes problemas para todas as pessoas que estão ao redor. Então, compartilhem essa live, né, para que essa informação realmente se espalhe, tá certo? Bom, então voltando, né, a questão do egocentrismo, a questão, né, da falta de empatia, desse desrespeito às regras, né, sociais e morais. Essas pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande e volto a falar, né, é sempre assim, ou é uma dificuldade por conta de depender do grau, né, do transtorno, ou é uma dificuldade ou é uma incapacidade, né, de sentir remorso ou culpa. Então, como eles não conseguem se colocar no lugar do outro, se eles fazem alguma coisa, eles também não vão se desculpar, porque para ele estava correto, né? Ou era algo do interesse dele. Então, essa é a maior motivação, a maior justificativa
das atitudes, né, dos psicopatas principalmente, que ele sempre age meio que nessa relação de prazer e desprazer imediato. Então, o que faz sentido para ele, ele vai fazer. Se você está atrapalhando, né, que ele alcance o objetivo, ele vai te ultrapassar de uma forma ou de outra, seja através da manipulação, isso a gente vai falar daqui a pouco, ou seja, né, depois a gente vai falar também de outros casos de comportamentos mais graves, mas assim, ele vai alcançar o objetivo dele, não importa por cima de quem ele vai ter que passar, ou por cima do que, né? Como eu falei, essa transgressão das regras é tanto na questão moral quanto na questão pessoal, social, né? Então, se é de uma pessoa ou se é de uma lei, não importa, ele vai ultrapassar, tá bom? E também eles têm, né, uma questão de uma tendência maior à agressividade e à violência, principalmente os sociopatas, né, e aí eu vou falar um pouquinho dessa diferença entre eles, e uma impulsividade muito grande, né, que também está mais relacionada aos sociopatas do que os psicopatas, que são mais calculistas, mais organizados, né, para manejar esse comportamento, né? E são pessoas hostis. Então, por mais que às vezes você tente manter um relacionamento positivo com essas pessoas ou adequado, é muito difícil, né, manter essa relação. Então, quando a gente fala, né, de uma forma bem geral, então são pessoas com muitas dificuldades de relacionamento interpessoal, tanto entre a família, quanto em todos os ambientes, e isso começou lá na infância, tá? A gente vai falar um pouquinho, né, dessa questão do diagnóstico. E é uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande de fazer a gestão das suas emoções, né? Então, existem estudos, inclusive, que trabalham a hipótese, né, desse estresse emocional muito intenso na infância ser o que vai desencadear, né, o primeiro evento. E aí, dentro né, a partir dos 18 anos, que é quando a gente começa precisa, né, desse requisito para poder fazer o diagnóstico. Aí, fazendo, né, uma entrevista do histórico de vida, a gente começa a perceber que lá na infância ou na adolescência, já existiam os sinais de que alguma coisa não estava funcionando bem, tá bom? Bom, então, deixa eu pegar aqui para não esquecer de nenhum detalhe. Quando a gente fala, então, né, na questão do diagnóstico, existem alguns requisitos, né? Então, a pessoa precisa ter acima de 18 anos, então é no início da idade adulta que a gente vai começar a fazer o diagnóstico, porém, é necessário, dentro dos requisitos, que exista, né, até os 15 anos de vida dessa pessoa, um evento ou um episódio, né, que pode ser classificado como transtorno de conduta. Ou seja, alguma coisa, né, uma transgressão aconteceu e pode começar na infância e se ficar mais evidente na adolescência e aí vai se estender pela vida adulta, né? Aí você fala, nossa, Juliana, mas como é que eu consigo perceber isso numa criança, né? Como é que eu consigo perceber algo tão grave? Porque realmente é um transtorno muito grave, que tem, né, uma extensão, assim, de coisas e uma associação que a gente faz que é muito negativa desse termo, né? Como eu falei, inclusive, a gente utiliza para xingar alguém, né? Então, realmente tem uma questão de um valor, né, muito forte, de um peso muito forte, né? E, como é que eu posso pensar que o meu filho, ou o meu sobrinho, ou o meu aluno, né, tem uma possibilidade de desenvolver ou de ser um psicopata lá na frente, né? Então, os transtornos de conduta, ele é um transtorno, uma doença, né? E os comportamentos são diversos, né? Mas sempre nesse sentido de desrespeito às regras e às leis, né? Então, por exemplo, quando a gente vê uma criança que repetidamente, não é uma vez que aconteceu, né, um episódio, mas que diversas vezes é uma criança que, por exemplo, furta os objetos dos amiguinhos na escola, como a gente usa a expressão, né, que mata a aula, então ela fala que vai pra escola, mas ela não vai.
uma criança que mente demais, uma criança que acaba agindo de uma forma maldosa, tanto com pessoas e principalmente com animais, né? Mas assim, é de realmente fazer maus tratos. Não é simplesmente de uma questão, uma discussão na escolinha e aí brigou. Não, mas são eventos repetidos, sem justificativa, principalmente, porque ela tá sentindo prazer naquilo que ela tá fazendo, né? É um objetivo dela, ela não se importa com a opinião dos outros, seja da mãe, seja do pai, do professor, ela não consegue bloquear ou assim esse comportamento, esse impulso, né, de fazer algo negativo. Então isso é uma questão, né, que os pais precisam observar com bastante cuidado, porque assim como todo e qualquer transtorno, quanto mais cedo a gente conseguir trabalhar, né, esse conteúdo, muito melhor, né, muito melhor. Tá certo? Então, daí acontece esse evento, né, esse transtorno de conduta, esse episódio, antes dos 15 anos, e a partir dos 18, então, a gente começa a pensar no diagnóstico para uma psicopatia ou para uma sociopatia. Então, existem algumas escalas, né, que através da entrevista que a gente faz tanto com a família, tanto com o indivíduo, e aí faz, né, a aplicação desses testes, inclusive alguns testes de imagem, né, porque outros estudos também apontam, e eu vou colocar o link desse estudo que é muito interessante, né, na minha página no Facebook, depois eu vou pedir pro pessoal do Portal Me colocar o link da página, né, e se vocês também depois tiverem alguma outra dúvida ou algum outro comentário, só colocar lá na página, tá bom? Então, que mostram que a anatomia mesmo, o formato, né, do cérebro do psicopata, ele é diferente de uma pessoa comum. Então, são algumas estruturas, né, principalmente essa parte do raciocínio e da cognição, né, da inteligência, com a parte emocional, existe uma falha na conexão entre elas. E isso acaba justificando de uma, assim, né, essa dificuldade ou essa incapacidade de desenvolver, de fazer essa gestão emocional, né. Então, essas são as principais características em comum dessas duas doenças, né, desses dois transtornos. Oi, Cal, boa noite, seja bem-vindo. E também, agora eu vou falar um pouco das diferenças, né. Vou primeiro classificar e falar das principais características do sociopata, né? Que o sociopata, ele é um pouco mais nervoso, ele é um pouco mais agitado. Então, geralmente, é uma pessoa que tem bastante dificuldade, né? Como eu falei, de uma forma geral, nas relações interpessoais. Porém, o sociopata e a sociopatia, ela tá um pouco mais relacionada com o desenvolvimento. Ou seja, geralmente o psicopata é algo que se pensa mais inato. Então, a pessoa nasce dessa forma, né? É uma questão da constituição genética. O sociopata já não. Ele tem uma predisposição, mas o ambiente impacta demais no desenvolvimento e na manifestação, né, desse transtorno. Então, por conta disso, a diferença mais marcante, né, entre esses dois transtornos é que o sociopata, ele ainda assim consegue estabelecer alguns vínculos afetivos, alguns vínculos emocionais. Pode ser que ele não consiga, dependendo, né, do grau, desenvolver algo muito, muito profundo, né? Mas há um pouco de empatia, alguma culpa por estar ferindo alguém, seja fisicamente ou emocionalmente, ainda pode acontecer, né? No caso dos sociopatas, o que não vai acontecer no caso dos psicopatas, tá? E aí o sociopata, por conta disso, ele acaba tendo, né, esse comportamento mais agitado, mais nervoso. Então, dificilmente ele consegue se manter, né, numa rotina muito fixa. Assim, de todo dia, mesma coisa, sempre. Então, são pessoas que às vezes mudam muito de trabalho, que mudam muito de relacionamento, que mudam inclusive de lugar, né? Para que eles possam ter uma novidade para se adaptar e para poder agir, né?
de uma forma mais livre, digamos assim, né? Sem muitos julgamentos das pessoas que já o conhecem e que já tem, né, um pouquinho dessa convivência, né? São pessoas mais impulsivas, então, quando a gente fala de um sociopata, por exemplo, cometendo um crime, geralmente os crimes são mais espontâneos, então eles deixam evidências, né? Deixam rastros, porque eles têm essa questão da impulsividade mais aflorada, né? E muitos ataques de raiva. Então a pessoa tá ali dentro, né, de um contexto ok, que faz parte ali da vida, e de repente, quando a gente vê, a pessoa tem um surto de raiva, né? Um pico muito grande. Então isso é bastante comum, né, dentro da sociopatia. Mas eles são pessoas extremamente educadas, assim, um pouco irresponsáveis, talvez, mas eles ainda assim são um pouco mais fáceis de conviver. E por isso, se a pessoa realmente tem um grau muito baixo, às vezes a gente não consegue identificar, né? Porque, é uma pessoa que tem dificuldade de fazer amigos, que não para muito no emprego, mas acaba não tendo um impacto tão significativo, porque ele ainda consegue conviver. A gente pode usar até uma expressão falando, essa pessoa tem um gênio muito difícil, né? Ela é difícil de conviver, mas não é impossível, porque ela ainda tem esse pouquinho, né, de empatia que vai, assim, dar base, né, para sustentar uma relação interpessoal. Eles são mais desorganizados, né, do que os psicopatas. E tem essa questão, né, de que talvez eles escolham, né, uma vida, por exemplo, de profissional liberal ou de autônomo, justamente para poder ter essa mobilidade, essa flexibilidade que para eles faz mais sentido. Mas ainda assim, né, também tem essa questão da manipulação, eles são bastante manipuladores, porque eles acabam, né, tendo uma facilidade na leitura do outro, né, e isso é que acaba complicando a relação, porque de repente a pessoa é super legal com você, né, tá conversando ali, aí ela muda, ela tem esse ataque de raiva, ou ela tem, né, uma ação impulsiva que quebra, né, todo aquela linha de raciocínio, aquela lógica, né, não faz muito sentido o comportamento, e aí você acaba estranhando um pouco. Então no começo ele pode parecer uma pessoa normal, né, é uma pessoa que, ok, você consegue fazer amizade, mas com o tempo, existe esses rompantes, né? Então, muda o comportamento muito rápido. Então, essas, né, são as características mais marcantes, né, do sociopata. E tem uma coisa também, que isso também é uma característica comum dos dois, né? É essa questão da mentira patológica. Nossa, mas mentira patológica, né? O que isso significa? A pessoa mente de uma forma que ela já não consegue mais nem ter a percepção de que ela está mentindo. É tão comum, na verdade, ela acredita naquilo, né? É verdade para ela. Então ela mente como se realmente fosse algo acontece naturalmente. E aí, lógico que quando as outras pessoas descobrem, isso faz com que a pessoa perca toda a credibilidade, né? Então, isso é realmente bastante delicado, né? Porque a pessoa faz isso de forma muito espontânea. Então, você não consegue nem identificar, ou é uma das formas, né, de você identificar, nossa, tem alguma coisa muito errada acontecendo com aquela pessoa, porque tudo que ela fala não é verdade, né? Ela conta uma mentira para justificar outra e assim por diante, tá bom? E isso também acontece com o psicopata, tá bom? E então, né, falando agora sobre a questão do psicopata, muito diferente, né, do sociopata, os psicopatas, eles são extremamente organizados. Como eles são muito calculistas, essa questão da empatia para eles definitivamente não acontece, não ocorre. Então não existe a culpa, não existe o remorso, e então ele tem esse controle do próprio comportamento. E aí fica realmente muito difícil da gente conseguir identificar. Tem pessoas que
assim, mantém relacionamentos duplos por muito, muito tempo. E ele faz de uma forma que não tem nem como desconfiar disso. Então, são pessoas que às vezes têm, né, uma carreira muito bem sucedida, mas que por trás, né, de tudo isso existe essa falha, né, da personalidade, que acaba sendo traduzida ali em alguns atos que podem ou não ser criminosos, né? Então, eles são muito voláteis, eles, né, são incapazes de formar esse vínculo social. Então, são pessoas, né, que têm muita dificuldade de formar família, né? De realmente ter um ciclo de amigos, porque eles não conseguem, né, utilizar, a não ser que, por exemplo, ele enxergue na pessoa alguma vantagem, né? Então, se eu estar com essa pessoa vai me levar ao objetivo que eu desejo, então eu vou me aproximar dessa pessoa, né? Porque na fala, na oratória, eles são muito habilidosos, né? São pessoas extremamente sedutoras, são pessoas muito charmosas, né? E aí você fala, nossa, mas como é que eles conseguem, né? Tipo, enganar tão bem? Se eles não conseguem sentir, ou se eles têm uma dificuldade de fazer uma gestão dessas emoções, como é que eles se aproximam das pessoas e eles convencem as pessoas às vezes de fazer coisas ou que elas não querem ou que não faz muito sentido, né? Mas é porque eles são muito habilidosos, então eles imitam as emoções, né, muitas vezes. Então ele observa, como ele é muito calculista, ele planeja muito, ele tem toda uma metodologia que ele segue para a vida, né, são sistemáticos. Então ele acaba tendo esse acesso, né, ao que ele quer, seja aquela pessoa, seja aquela circunstância, e aí ele começa a planejar em cima daquilo, né? Então, mas como eu disse, né, no começo, essa relação de prazer e desprazer imediato é assim, eu preciso dessa pessoa para fazer isso, e a partir do momento que eu conseguir, essa pessoa já não faz mais sentido para mim, então ela é descartada, né? Porque não importa o que a outra pessoa vai sentir, né? Realmente tem essa questão, né? Então eles são muito articulados para falar, e ele tem essa questão realmente do controle, da frieza, para manter, né, o comportamento sempre ali alinhado, para não deixar esses vestígios. Então, quando eles cometem crimes, são crimes mais elaborados, tem todo um planejamento e tem essa questão de não deixar as evidências, né, porque eles fazem de uma forma muito bem pensada, né? Também tem essa questão, né, da mentira patológica. São pessoas que o egocentrismo fica ainda mais evidente, né? Eles são muito autoconfiantes, são muito seguros de si, e aí com meia dúzia de palavras ele vira o que ele quiser, né? Porque ele conhece muito, ele estuda, então assim, e aí ele tem essa lábia, né? Ele tem esse poder da oratória, e aí eles vão articulando de acordo com o interesse que ele tem. Então, como eu disse, o objetivo é conquistar uma pessoa para poder viver algo que ele deseja. Então ele vai se tornar tudo que aquela pessoa vai falando também que é importante, porque quando a gente tá conversando com alguém, a gente vai né, é natural, a gente vai falando dos nossos interesses, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. E aí, né, o psicopata vai coletando todas essas informações e articulando de uma forma para, né, para realmente encantar, para realmente seduzir, né? E eles têm uma sede muito grande por adrenalina, então essa coisa da rotina também não funciona. Eu posso ter na superfície, né, na aparência, uma vida muito tranquila, mas tem sempre alguma coisa ali por baixo acontecendo, né, no subsolo, né, tem sempre algo que está sendo articulado, que está se movimentando, né, então realmente eles têm essa habilidade, né, para poder mascarar o seu próprio, como ele não expressa, né, assim, a emoção, então fica mais fácil para ele conseguir ter esse controle do próprio comportamento, né. Então, assim, e aí a gente, né,
falando um pouquinho dessa questão, né, quando a psicopatia realmente atinge um grau muito elevado, né, e com o passar do tempo, o que acontece? Pode, né, assim, a pessoa pode praticar crimes, não necessariamente, nem todo psicopata se torna um criminoso, mas como ele tem essa sede de adrenalina e né, essa questão do desrespeito pelas leis, então isso, né, isso suscita, né, fica ali instigando para que ele faça justamente para testar a própria capacidade, né, e quando eles cometem, né, os crimes que são fraudes, roubos grandes, e um passo além são os assassinatos, né? E aí quando a gente vê os documentários falando a respeito de serial killer, então muito provavelmente, né, estamos diante de um psicopata que adota inclusive uma metodologia para sempre, e que ele sempre utiliza a mesma metodologia para cometer os crimes como se fosse uma marca, né? Porque como ele tem essa questão do ego inflado, né? Dessa autoconfiança, então quando ele comete um crime e aí ele não é pego, ele quer fazer isso de novo para se aperfeiçoar. Então, né? Como eu falo, a gente fica um pouco, nossa, então isso é um psicopata. Então não utilize, né, de forma assim leviana quando você fala de alguém, porque é um transtorno, né? A pessoa não faz isso porque ela deseja, ela é doente, né? A questão do tratamento é bastante difícil, é bastante complicada, porque a pessoa dificilmente consegue se perceber doente e precisa admitir para poder realmente receber, né, o tratamento e seguir isso. Então, são, né, os transtornos, esses dois, né, principalmente, eles realmente são bastante complexos por conta disso. É difícil de chegar até o consultório, só chega, geralmente, a área da psicologia mais ligada, né, a essas duas questões é a área da psicologia forense, que cuida, né, da parte judicial, porque existe essa tendência, né, deles praticarem crimes por essa característica do transtorno que é de desrespeitar as regras e as normas. Tudo bem? Ficou claro? Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Oi, Tibério, boa noite. Seja bem-vindo. Né? Então, assim, é um tema que a gente, como eu falei, ouve bastante esse termo, né? Ai, nossa, foi preso um psicopata, olha, né? Essa questão do sociopata, você convive com você tá se relacionando com né? Então, existem algumas informações na internet, né? A respeito desses dois transtornos. Então, a gente achou interessante trazer essa informação científica, né? De acordo com as normas, né, de classificação e de diagnóstico dessas doenças, e principalmente, né, para levar essa informação que, se de repente você convive com alguém que tem características ou esse tipo de comportamento, ou, né, seja na sua família ou no seu ambiente de trabalho, então é importante, às vezes, falar para a pessoa, nossa, como é que você se sente? Você já procurou ajuda? Ou tá tudo bem com você? Como eu falei, né, o sociopata e o psicopata dificilmente vai assumir que aquilo que ele tá vivendo é uma doença, né? Para ele é um comportamento normal, porque ele cresceu assim e ele sempre ele se enxerga dessa forma, né? E como eu disse, ele tem essa questão do ego, dessa autoconfiança. Então, muito dificilmente vai admitir que aquilo é uma doença. Mas para quem convive, é importante saber, né, que esses são os comportamentos principais e ter essa consciência de que a pessoa realmente não faz isso porque ela quer, mas que muitas vezes ela também não vai aderir a um tratamento, né, a questão de uso de medicamento ou a questão de terapia, para ter um pouco mais de consciência, né, dessa questão de que esse comportamento que ele acha que é normal, na verdade não é, né, porque a questão da empatia é algo que é bastante difícil da gente desenvolver enquanto adulto. A gente desenvolve lá na infância, né?
Mas se a pessoa tem essa questão de transtorno, então é algo que é crônico, né? Ela tem que conviver com isso, né? Não existe uma questão de, a pessoa é psicopata e agora ela está curada, né? Ela pode ter, né, alguns acompanhamentos, mas sempre envolvendo as pessoas que estão próximas a ela. Tá certo? Bom, então, acho que basicamente, espero que tenha ficado claro, né, as diferenças entre esses dois transtornos. Sei que é uma informação um pouquinho técnica de algumas coisas, tentei, né, traduzir o máximo possível para ficar claro e para que seja fácil de tentar identificar, né, alguns comportamentos assim, mas que o mais importante é que a gente possa, né, continuar levando essa informação, né, para o máximo de pessoas. Então, novamente, vou pedir para vocês compartilharem essa live. Quero agradecer mais uma vez o pessoal do Portal Me, né, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês e principalmente pela presença de todos, né? Sem vocês essa live não ia ser possível. Então, boa noite para quem tá aqui no Japão, né? Um bom descanso. Bom dia para quem tá lá no Brasil, né? Uma ótima quinta-feira para todos e nos vemos em 2 semanas na próxima live. Se você tiver alguma sugestão de tema, se você falar, Juliana, eu quero falar sobre isso, quero ouvir sobre aquilo, deixa aí nos comentários ou coloca essa sugestão na minha página, né, no Facebook. Vou pedir pro pessoal do Portal Me deixar o link da minha página aqui. E, né, vai ser uma grande satisfação, né, a gente poder, daqui 2 semanas, tá conversando mais um pouquinho de novo. Então, muito obrigado a todos e até breve.